E hoje a nossa prece especial é junto com as mães. Sim. As mães que oram pelos filhos, as mães que têm pedido constantemente pelos filhos. Eu tenho a alegria hoje de conversar com as mães que estão aqui, mas só para introduzir aqui o nosso quadro, Simone, eu acompanhei o nascimento do movimento das mães que oram pelos filhos lá na Arquidiocese de Vitória, porque conheço muito a Ângela Ábido, já estive com ela lá várias vezes, já fui pregar encontros lá em Vitória, e eu sei hoje da importância desse movimento. Aliás, quando ainda nem era movimento, quando a Ângela ainda estava naquela fase de discernimento, de entender se seria algo dentro da estrutura da renovação carismática ou se seria um movimento independente. E hoje eu sei da importância desse movimento para a vida da igreja, que se espalhou de uma forma, a gente diria assim, entre aspas, assustadora, assim, como o vento soprou e foi para todos os cantos do Brasil e do mundo também, o movimento das mães que oram pelos filhos. E você que é mãe sabe da importância disso, né? Sei demais. O que me surpreendeu quando a gente começou essa nova proposta do Você Pode Ser Feliz é que eu contei para minha sogra, uma mineirinha da Gema, olha, vamos ter um momento dedicado no programa às mães que rezam pelos filhos. Ela me disse assim, sabe, minha filha, mas eu estou participando na paróquia, a gente vai lá e reza para os nossos filhos tudo. É isso mesmo, gente? Muito bom dia, muito bem-vindas. Bom dia, padre. Bom dia. Vocês têm a missão, então, de rezar pelos filhos. Qual é o seu nome, por favor? Cristiane. É isso, Cristiane? É isso mesmo. Esse movimento específico aqui de Valinhos, né, como o padre falou, eu não sou filiada ao movimento da Ângela Ábido, mas há 3 anos atrás, agora agosto faz, né, 3 anos deste movimento aqui na Paróquia Nossa Senhora das Graças, onde o Senhor tocou meu coração através de uma dificuldade particular que eu tive, né, com a minha filha, que ficou praticamente 4 anos fora de casa, e eu sentindo essa força que Deus estava me dando, né, que não era minha, era de Deus. E eu falei assim, por que passar sozinha, né? Será que sou só eu que sofro? Não, muitas mães estão precisando deste apoio, né? A gente junto, unido, a gente é mais forte, né? Então eu fui até o padre, apesar que eu gerei, né, no coração, durante um bom tempo em oração, porque é um movimento muito sério, né? É uma aliança que a gente faz com o Senhor, um compromisso de oração. E o padre, de pronto, apoiou, já estava no coração dele, porque ele já tinha feito, exatamente, ele já tinha feito um convite para outras pessoas que até então não tinha dado a resposta ainda para ele, e eu com aquele coração queimando, né, em montar esse movimento de mães que oram. Então, a partir do momento que eu fui falar com ele, ele falou assim, olha, dia tal, dia de Santa Mônica, né? Porque a gente estava entrando no Cerco de Jericó, que a nossa paróquia comemora em agosto, e no dia de Santa Mônica nós inauguramos o movimento das Mães Mônica, mães que oram pelos filhos. Lá na minha paróquia nós começamos também, já há algum tempo, também nós estamos filiados ao movimento da Mães que Oram pelos Filhos, fundado pela Ângela, pelas mães lá de Vitória, mas você sabe que, por que elas começaram esse movimento que se espalhou e depois Deus deu inspiração para tantas outras pessoas também? A raiz é a mesma, a raiz é das mães que sofriam muito pelas situações difíceis com os filhos e entenderam que não precisavam sofrer sozinhas. Sim. E aí começou essa grande rede de oração na minha paróquia, por exemplo, se reúnem lá toda sexta-feira às 15 horas as mães que oram, exatamente porque todas elas têm dificuldades com os filhos, seja com filhos pequenos, algumas com filhos que têm problema com drogas, problemas no casamento, porque a mãe parece que traz para si o problema pode ser o filho pequenininho, pode ser o filho já casado, ela está sempre ali no coração dela os problemas dos filhos. Às vezes diz assim, não, mas o filho casou, foi embora, então esquece um pouquinho, deixa ele viver a vida dele. A mãe não consegue fazer isso, traz para perto de si todas essas situações. Exatamente, tanto é que nós temos mães com filhos pequenos que oram pedindo proteção, ainda, né, não tem nenhuma dificuldade aparente, como temos mãe com filhos adolescentes,
né? Filhos na droga, filhos em depressão e filhos casados com problemas familiares. Precisa, aliás, também. quando casa, aí sim, né? Tem outro pacote aí para gerenciar, porque são filhos de duas mães que casaram, né? Duas histórias, duas culturas, dois jeitos de ser, e lá pelas tantas chegam os netos. Marinalva, qual foi a sua história? Por que você decidiu chegar nesse grupo? Eu tenho uma filha com 15 anos, né? Vai completar 15 anos, uma filha do coração, muito amada, muito desejada. E conhecendo a Cristiane, o testemunho de vida dela, o grupo que estava fundando na paróquia, eu fui pedir ajuda, porque adolescente, não estava querendo mais ir para a igreja, aquela coisa toda. E eu busquei ajuda nas Mães Mônicas, no movimento. E com o testemunho de vida da Cris, maravilhoso, aquela sintonia, onde você vê que as mães, elas não têm vergonha, porque muitas vezes, as mães têm vergonha de expor o problema, né, por medo da sociedade, pelo que vão dizer, e no grupo não. A gente está lá exatamente pelo mesmo objetivo, orar pelos nossos filhos. E foi o que me ajudou muito. Hoje eu converso com a Cris, eu falo, minha filha hoje está no grupo de jovens, fez crisma, está atuante na paróquia. E assim, tá tudo bem? Vamos orar, agradecer e pedir pelos filhos de outras mães que estão precisando de muita ajuda também. Porque o grupo depois passa a ser não só um espaço de oração, que aliás é o primeiro objetivo, mas também de partilha das dificuldades. Porque às vezes a dificuldade que uma mãe está vivendo é muito parecida com a dificuldade da outra e nessa troca de ideias, uma pode ajudar a outra. Com certeza, é esse mesmo o objetivo. Porque você fala, deu certo, foi dessa forma. Porque você veja que o adolescente, você tem que saber como lidar. Né? Não é você impor aquilo para ele, ele tem que ir de livre, espontânea vontade, ele tem que aceitar a conversão, né? E é uma troca de ideia que você vai passando e dizendo, comigo deu certo, né? Então isso é muito importante, essa troca de mensagem, essa troca de oração, essa sintonia que as mães têm. Aliás, é preciso dar um destaque para a vida das mulheres na igreja, né? Sim. Porque o que seria de nós, padres, se não fosse a presença das mulheres na igreja? Eu tenho lá o grupo das mães que oram pelos filhos, o atendimento do Ministério de Oração por Cura e Libertação, que elas ficam lá comigo na quinta-feira, a tarde toda. Eu rezo a missa, depois vou atender confissão, algumas ficam adorando o Santíssimo e as outras descem para o nosso auditório para atender as pessoas. Então é uma coisa maravilhosa, porque sempre o número maior é de mulheres e sempre o número maior das que procuram são mães que estão vivendo situações difíceis com os filhos. E tem lá as mães, embora a gente tenha que dar o conselho, a gente faz os nossos momentos de oração, porque o padre de alguma forma também absorve os problemas todos que vão chegando lá. Eu cuido de uma paróquia que é muito grande, muita criança, adolescente, jovem. Mas se não fosse a presença das mulheres e das mães para nos ajudar nesse pastoreio, eu sinceramente digo que não sei o que seria de nós párocos. Não sei se vocês pensam assim, mas a presença de vocês na vida da igreja, isso é fundamental, fundamental. Cristina, eu fiquei muito aqui curiosa por saber o que a motivou, porque são famílias diferentes que se reúnem e cada família tem um jeito de conduzir as situações. São mães que rezam, mas tem os pais também, certamente vocês rezam pelos maridos, sim, né? Porque para ficar ainda mais em sintonia. Mas o que de fato a motivou, se você quiser e tiver a liberdade para falar, qual foi a situação mais urgente com a sua filha que você diz, meu Deus, se eu não procurar uma rede de apoio, se eu não tiver outra mãe para eu poder pelo menos falar, eu não vou segurar essa onda. O que aconteceu com você? Sabe, Simone, assim, Deus foi colocando também algumas coisas no meu coração, né, que eu gostaria de partilhar com as mães, porque a partir agora dessa vivência com as mães, quando a gente ouve muitas histórias, né, porque igual eu falo, não tem uma fórmula, não tem uma regra, não tem um segredo. Se há um segredo é perseverança e oração. Porque eu já ouvi de algumas pessoas que falam assim, porque quando o filho se desencaminha, né, as mães ficam desesperadas. A gente fica, mas... E eu já ouvi falar assim, eu já fui em todos os lugares que me mandaram eu ir. Mas não é bem assim,
sabe? Muitas coisas nesse processo eu aprendi de Deus. E é a perseverança e a oração, buscar em Deus. Não adianta buscar em vários lugares, não adianta buscar em várias pessoas, né? A gente tem que colocar o joelho no chão e perseverar. Porque há pouco tempo o Espírito Santo me revelou, né, que ele levou a minha filha longe, porque ela ficou 4 anos fora de casa, e ele disse assim para mim, sabe por quê eu levei ela longe? Porque fui eu que fiz. Não foi o trabalhar de Deus na vida dela. Foi muito forte o que aconteceu com ela. Nós vivemos o sobrenatural de Deus, sabe? Porque o inimigo realmente queria destruir a vida dela. Ela se envolveu com várias filosofias e se envolveu com droga, com muitas coisas, né? Mas não adianta a gente se desesperar. A gente tem que colocar em prática a fé. E a fé é crer sem ver, sabe? Porque eu estava no grupo, orando, passando por toda essa dificuldade, e quanto mais eu orava, mais a minha filha ia longe. Oh, meu Deus, parece sabe? Que os ventos sopravam contra. Exatamente. Então, é um processo. É um processo que a gente passa com Deus. Padre né? Nilson, eu queria aproveitar o gancho da Cristina e o seu como sacerdote. Essa questão assim que talvez muitos de nós enfrentamos na vida como cristãos, como pessoas com família, enfim, parece que quanto mais a gente reza, mais desafio aparece. E aí você diz, mas meu Deus do céu, eu tô aqui, eu tô fiel, a gente está em movimento, e aí mais situações que nos desafiam. E talvez essa é uma das dinâmicas dessa caminhada, Padre? Eu acho que existem 2 coisas aí. Primeiro é o chamado à perseverança. Ninguém consegue alcançar uma graça efetiva se não perseverar na oração. Aliás, era sempre o exemplo que Jesus dava, né? Bater, e que vai ser aberta. Depois, aquela viúva que pedia ao juiz que fizesse justiça, a insistência dela fez com que a justiça acontecesse. E depois Jesus diz, olha, quando você persevera na oração, a graça acontece. Então, a primeira é um chamado à perseverança a partir da vida de oração, que eu sempre digo assim, que traz uma dupla bênção, sempre inspirado lá em Santa Mônica. Santa Mônica recebe uma dupla bênção. O que Santa Mônica alcançou em primeiro lugar com uma vida de perseverança na oração? A santidade. Santidade, uma quietude, uma vida equilibrada, a alma santificada. E, consequentemente, a graça que pedia para o seu filho, a conversão do seu filho. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que há a ação do diabo quando uma mãe está lutando pelo filho. Então, você pensa assim, eu estou rezando e parece que, popularmente, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Dá a impressão que é essa. Mas é porque a oração ela tem um poder. E quando o inimigo vê que está perdendo, ele vai, então, usando de todas as outras estratégias para fazer com que a mãe ou aquela pessoa que está em oração desanime. Exato. É sempre isso, para que a pessoa desanime na oração e não colha os frutos disso. Então, porque a gente tem que entender que há a nossa luta não é contra homens de carne e de sangue, mas contra os espíritos imundos espalhados pelos ares. Então, a gente tem que tentar também para essa dimensão sobrenatural. É uma luta, um combate espiritual, e as mães que oram, elas estão sempre entrando nesse combate. Exatamente. Então, a fé é provada e também tem as tribulações que no meio do caminho vão aparecendo, tentando fazer desanimar. Por isso que eu achei muito importante essa união. Porque a gente vê mães chegando assim, emocionalmente desestruturada. Então, sempre eu sempre converso com elas calma, primeiro você. Nós temos que estar emocionalmente equilibradas e fortes, né? Para depois a gente conseguir... porque eu tomo isso também pelo que eu passei, porque eu tive que ser a base, eu tive que ser a estrutura em casa, porque senão hoje meu casamento de 26 anos teria acabado, né? Porque nós somos a coluna e eu fui muito o apoio emocional do meu marido. E, Cristiane, esse é um dos objetivos da oração. A oração ela coloca a gente em comunhão com Deus, então essa ideia é maravilhosa. Primeiro,
no meio do desespero, no meio da dor, precisa estar bem com você mesmo. Sim. A oração te coloca numa comunhão com Deus, numa sintonia com Deus, te equilibra completamente, porque vai a incidência da oração aqui na mente, vai te equilibrando totalmente, aí você consegue lidar bem com as outras situações. É assim. E eu acho que é muito interessante, existem muitas ferramentas também que a ciência, que profissionais têm, e o que a Cristiane, eu não sei se eu estou chamando toda hora errado o nome dela, por Cristina, não, mas é Cristiane, né? Desculpa. A Cristiane fala, olha, ali a gente tem um apoio emocional, e certamente o grupo também tem o bom senso de perceber quanto essa mãe está extremamente abalada ao ponto de precisar de uma ajuda médica, ao ponto de precisar de outros recursos, né? Acho que sempre esse equilíbrio. Nós estamos aqui, porque para rezar, né, padre, a gente precisa estar saudável. Sem dúvida, a nossa mente precisa estar equilibrada. Mas o que me chama a atenção em vocês nós não temos vergonha de falar, a gente partilha o que acontece, porque a gente precisa ser o apoio lá para nossa casa. Acho que a ideia é essa, né? Sim. É isso que vocês sentem? Sim, sem dúvida. É assim, é você ter aquela abertura para falar, aquele apoio, né? E a partir disso você tem o discernimento, a sabedoria para conduzir tal situação, né? Como a Cris falou, é interessante isso, que no momento das dificuldades, das provações em casa, às vezes o esposo é o que mais desanima. É o que mais puxa para trás, às vezes, nem por culpa dele, pela situação. Eu tive uma situação muito delicada com a minha filha, que ela se envolveu com um adolescente aos 14 anos e acabou sendo até ameaçada. E aí meu esposo dizia, a gente vai perder ela. Eu dizia, não, Deus nos deu. E aí está a fortaleza da mulher. Eu gosto sempre de falar das mulheres guerreiras da Bíblia. Eu até vou dar uma pausa aqui para a gente falar disso daqui a pouco, porque esse exemplo das mulheres que não deixam os homens desanimar é de raiz bíblica. Mas como a gente quer a participação do povo que está em casa pelo nosso WhatsApp, no nosso WhatsApp que é 19996755600, porque a sua participação é sempre muito importante, talvez você esteja vivendo situações tão parecidas como as que nós estamos relatando aqui, manda para cá a sua intenção, manda o seu pedido, fala com a gente, porque a gente vai colocar em oração. E nós vamos chamar aqui a participação pelo nosso WhatsApp. Vamos embora então, vamos ouvir. Sua bênção, Padre Milton. E bom dia, Simone. Bom dia. Eu rezo muito pro meu filho, pra minha nora mesmo. Basicamente hoje, de São José, eu já acendi até uma minha velinha para São José, proteger meu filho no trabalho dele e da minha nora. Que Jesus não se aguentada, São José protege muito ele. O que eu faço? Rezo muito pro meu filho e pra minha nora. Eu achei muito interessante isso que ela insistiu várias vezes. Rezo muito pelo meu filho e pela minha nora. Exato. Porque passa a ser uma família, passa a ser a filha do coração também, né? Não tem como. E olha, eu vejo lá em casa, pelo exemplo, como é bom também a nora ou o genro, né? Depende da sua situação, não sei, ser acolhido pela família, né? Ser abraçado, sobretudo pela mãe, sobretudo pela sogra ou pela avó, enfim. Que vai criando uma harmonia que vai familiar. Exato, padre. E aí, quando aperta o sapato, um ajuda o outro. É aí que tá.